Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. É interessante, né, que muitas vezes as mulheres poderiam reclamar dessas ordens do Senhor. Ah, mas como que eu tenho que me sujeitar a meu marido? Meu marido não me ajuda, meu marido isso, meu marido aquilo. Algumas esposas me escrevem colocando defeitos no marido. E logo de cara, a hora que começa assim o texto, né, eu já percebo logo. Ela está procurando uma desculpa para se divorciar. Ela está procurando alguém que fale, não, coitada de você, né? Como você sofre. Ai, meu marido não gosta de ler a Bíblia, o meu marido é incrédulo. Bom, você casou com ele e sabia que ele era incrédulo, não sabia? E então coloca um monte de defeito porque quer encontrar alguém que fale, então você tem que se separar dele. Não é assim. Não é assim, porque as ordens dadas no casamento são ordens para o homem ainda natural, lá atrás, na criação. O casamento não é uma instituição cristã, assim, no tipo uma novidade que veio através da doutrina dos apóstolos. Não. O casamento foi dado, o matrimônio foi dado lá atrás, no Jardim do Éden. Inclusive a relação homem-mulher foi lá atrás, e com o agravante das consequências trazidas pelo pecado. De que, quando fala lá em Gênesis capítulo 3, versículo 16, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E aqui, às vezes a pessoa pergunta e fala assim, tá lá, ó, não fui eu que inventei isso daí, o Senhor que falou que seria assim. O Senhor falou que seria assim. E ele, inclusive, colocou na mulher uma defesa, porque como ela foi mais facilmente enganada pelo diabo, ele colocou uma defesa no versículo 15, lá de Gênesis 3, e porei inimizade entre ti e a mulher. Ele falou para Satanás. Para Satanás. Colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, a semente dela. E aí seria falando de Cristo agora. Esta, semente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, para proteger a mulher, que tinha começado uma amizade com o diabo no Jardim do Éden, Deus colocou inimizade. Então, vamos dizer assim, o primeiro alvo que Satanás tem é a mulher. Então, se ele tem que atingir alguém, primeiro ele vai atingir a mulher. É sempre por esse lado. É como quando você tem uma casa e você sabe que todas as janelas estão bem trancadas, mas tem uma janela que está malemar, né? Ela está meio fraca, um vento mais forte pode abrir, é lá que ele vai. Então o diabo é muito astuto, ele vai sempre na parte mais frágil, né? Onde ele sabe que a corda vai arrebentar primeiro. E aqui no nosso capítulo, muitas vezes a mulher fala, mas eu não concordo em sujeitar-me como ao Senhor. Porque a mulher, todo cristão tem que se sujeitar ao Senhor, né? E aqui já é trazida a questão do matrimônio para dentro da esfera cristã. Não apenas mais da esfera natural, homem e mulher, que foi criada lá no Éden. Aqui da esfera cristã. Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. E aí, se a mulher acha difícil a tarefa de se sujeitar ao seu marido, imagine a tarefa que o Senhor deu à mulher, ao homem, aliás, ao marido. Que é no versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Então o amor de um marido por sua esposa deve ser um amor disposto a ir até a morte por sua esposa.
disposto a se sacrificar por ela. Ele começou esse capítulo falando de sacrifício, né? No versículo 1, sede, pois, imitadores, Efésios 5:1, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então o amor cristão é um amor sacrificial, é o amor disposto a dar a vida pelo seu próximo. Esse é o verdadeiro amor cristão, não é? Esse é o amor que não busca o seu próprio proveito. Aí você vai lá para 1 Coríntios 13, aí nós encontramos alguns indícios de como deve ser esse amor. 1 Coríntios 13, no versículo 4. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência. O amor não busca os seus interesses. Sempre busca o interesse do outro. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. O amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor nunca falha. E aí ele encerra falando daquelas coisas que são passageiras, né? Havendo profecia, serão aniquiladas, havendo língua, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Mas o amor permanece para sempre. Então, voltando lá no nosso capítulo de Efésios 5, o que nós encontramos é: mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Qual é o exemplo de sujeição? O Senhor de sujeição ao Pai, e agora somos sujeitos ao Senhor, conforme nos é ordenado. Não precisa nem falar que o homem também deve se sujeitar ao Senhor, né? E no versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Nós entendemos que lá em 1 Coríntios 11, Deus deu na natureza já uma ordem, já Deus estabeleceu uma hierarquia na natureza. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. E não só do cristão, isso aqui é a ordem natural das coisas. Cristo é a cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. Antes que alguma mulher reclame, mas como? Eu estou abaixo do homem? Em termos de ordem, não é? De hierarquia, em termos hierárquicos, você está abaixo do homem, do seu marido. Ah, mas eu sou solteira. Então você está abaixo do seu pai. Ou então você está abaixo dos irmãos varões na Assembleia. Na hierarquia, isso não é um juízo de valor da mulher, de a mulher melhor ou pior. Não. É hierarquia. Você tem no governo hoje, o que nós temos? Temos um capitão e um general. No quartel, quem manda é o general. O capitão obedece, porque ele está abaixo do general na hierarquia militar. Mas na hierarquia do governo, quem manda é um capitão. E o general é o vice do capitão. Então é importante entender essa questão de hierarquia. Ela não significa qualidade, né? Eu vi o general Mourão, né, o vice-presidente, fazendo um discurso em inglês. Eu fiquei impressionado, como ele é fluente em inglês, ele tem capacidade de falar inglês com qualquer pessoa. Já o presidente não tem essa fluência, né? Então não é uma questão de qualidade ou de capacidade, mas de hierarquia, de posição hierárquica. E aqui quando fala em 1 Coríntios, quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem,
E o homem é a cabeça da mulher e Deus a cabeça de Cristo. Não quer dizer que Cristo é inferior a Deus, mas que ele está sob sujeição também. Como tudo nesse mundo, nessa criação. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Então aqui ele vai dar essas ordens que agora é para o cristão, né? Para a ordem para o homem e a mulher dentro da esfera cristã. Mas voltando em Efésios 5, nós vemos então que as mulheres sujeitai-vos a vossos maridos, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja, que é formada por todos os salvos por Cristo. É interessante como nem todos os cristãos têm conhecimento do que é igreja. Do que é igreja. A maioria pensa que igreja é uma instituição, ou que igreja é um local, é um templo de tijolos. Ah, ali eu vou na igreja. Então nós entendemos que a igreja é o conjunto dos salvos, e ela é mulher, ela é feminino, a igreja. Por a igreja ser feminina, ela não ensina, porque lá em 1 Timóteo fala que não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, mas que esteja submissa. Então a igreja não ensina, porque a igreja aprende. Esse erro é muito comum dentro do catolicismo romano, porque eles sempre dizem, a igreja ensina isso, a igreja ensina aquilo outro, a igreja... Não. É que eles chamam a instituição deles de igreja. Mas a igreja, na Bíblia, não ensina. A igreja é o conjunto dos salvos. E o conjunto dos salvos representa a noiva de Cristo, é a noiva de Cristo, e a noiva não ensina. Ela aprende de Cristo e aprende do Espírito Santo. É assim que funciona na igreja segundo os padrões bíblicos, né? E aqui então ele fala que Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. O problema que entra aqui às vezes é esse em tudo sujeitas a seu marido, porque muita mulher pode achar que aí é exagero, né? Mas esse em tudo, é claro que está condicionado às coisas que não contrariem a palavra de Deus. Se o marido pegar e chamar sua mulher e falar assim, eu quero que você mate o vizinho, ela não vai se sujeitar ao seu marido nessa ordem, claro que não, porque ela estaria cometendo um crime. Mas em todas as outras coisas, exceto matar o vizinho, ela deve estar sujeita aos seus maridos, porque também nós estamos sujeitos a Cristo, tanto homem quanto mulher. E agora ele vem, então, no versículo 25, e dá aquela que... por exemplo, se eu perguntar para uma mulher, você acredita que é possível uma mulher ser sujeita a Cristo? Porque é o que fala no versículo 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. É possível uma mulher se sujeitar ao Senhor? É. Certamente que é. Né? Então ela deve se sujeitar ao marido como ela já faz ao sujeitar-se ao Senhor. Agora no versículo 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Sentiu aí o drama? Enquanto é relativamente fácil se sujeitar a Cristo, se sujeitar ao marido, do modo como se sujeita a Cristo, né? A gente não pode dizer o mesmo no sentido da natureza humana, não é? De amar as mulheres, amar as esposas, como Cristo amou a igreja. E assim mesmo ele se entregou por ela. Como foi que Cristo amou a igreja? Ele amou a igreja ao ponto de dar sua vida. Ele amou a igreja com um amor
radical. Se a gente pensar em alguém que se dispõe a morrer por outra pessoa, aí até a morte por outra pessoa, nós estamos tendo uma ideia do que é o amor de Cristo pela sua igreja. E assim, esse é o exemplo que ele pede aqui de amor do homem, do marido para com sua esposa. Um marido cristão que não ama sua esposa, ele está totalmente fora. Ele pode conhecer a Bíblia de capa a capa, ele pode saber recitar versículo, ele pode saber um monte de coisa. Mas se ele não ama a sua esposa, se ele trata mal a sua esposa, se ele rebaixa a sua esposa, se ele pisoteia nela, se ele despreza na frente de todo mundo. Tem gente que às vezes eu fico até com vergonha, né? Eu vejo às vezes o marido falar da mulher com uma falta de respeito, uma falta de... Eu me lembro era até parente meu, eu fui visitá-lo, e depois eles acabaram até se separando, né? Mas quando eu fui visitá-lo, ele morava em outra cidade, ele me convidou para jantar, eu estava a trabalho naquela cidade, me convidou para jantar, e na janta, ele chamava a mulher de burra, toda hora. Ô, sua burra, pega lá aquele prato para mim, sua burra, e não sei o quê. Eu olhei aqui e falei assim, meu Deus, meu pai nunca chamou minha mãe desse jeito. Nunca em casa teve isso. E é interessante essa expressão que eu usei agora, que eu me lembro de um amigo que é cristão, né? Que ele começou a ficar meio de namorico com uma moça que não era cristã, e aí ela convidou ele para ir jantar na casa dela. Depois ele contou a experiência e falou assim, Mário, eu fui criado num lar cristão, nunca vi isso na minha vida. Parecia um balaio de gato brigando na mesa, xingando de palavrão um ou outro. Então ele sentiu o drama, né? Ele sentiu que era um lar não cristão. Logo ali ele já encerrou as suas tratativas lá com aquela candidata, e a coisa não foi levada adiante. Mas aqui então, vós maridos, amai vossas mulheres. Puxa vida! Amai. O que é amar? É você abrir mão de tudo. Você abrir mão da própria vida pela pessoa amada. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E a igreja era uma coisa assim que pudesse ser amada? Ainda na condição de pecadores, nós não tínhamos nada que pudesse agradar ao Senhor. Mas Ele ainda assim morreu por nós, sendo nós inimigos dele. E aí por que Ele se entregou por ela? E agora vem no versículo 26. Para a santificar. O que significa santificar? Separá-la. Para a separar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Aqui nós aprendemos então que a água é uma figura da palavra de Deus, e com esse versículo nós conseguimos entender o novo nascimento lá de João, capítulo 3, quando fala, quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino. E a maioria dos cristãos acha que aquilo é batismo, como se a água de batismo tivesse algum poder sobrenatural de mudar alguma coisa numa pessoa. Não tem. Agora, a água da palavra de Deus tem. Essa é poderosa, realmente. Então, para dar vida ali, né? Purificando-a com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Eu já ouvi uma bobagem tão grande dita uma vez, não sei se foi num site cristão ou num vídeo de alguém, dizia assim, para você amar o outro como a si mesmo,
você primeiro precisa amar-se a si mesmo. Aprender a amar-se a si mesmo. Eu pensei comigo, cara, se eu ficar ocupado em amar-me a mim mesmo, eu não vou parar de amar-me a mim mesmo. Eu nunca vou amar ninguém. Esse é o tremendo do egocentrismo, né? Ai, eu me amo. Ai, como eu sou amável. Ai, como eu sou maravilhoso. Ai, não. Nós amamos o próximo como a nós mesmos, no sentido de que estamos dispostos a entregar essa nossa vida pelo próximo. No caso aqui, a esposa, né? Como Cristo amou a igreja. Então, ele vai apresentar, ele santificar, separar a igreja. E é muito importante entender isso. Quando a gente vê cristãos se metendo em política, cristãos se metendo em querer mudar o mundo, em querer mudar a ordem de coisas, em querer fazer protestos, sair na rua e tudo mais, a questão é a seguinte, peraí, o Senhor Jesus fez isso? Não. Ele mudou o mundo depois que ele saiu daqui? Não. Ele não moveu uma palha. Do jeito que ele chegou, ele saiu e o mundo ficou igual. Aliás, até pior, porque daí o mundo ficou culpado de ter rejeitado o dono, né, o Messias, o Cristo, que tinha vindo a esse mundo. Então aqui ele veio, santificou a sua igreja, ele a purifica com a lavagem da água pela palavra. Como isso? Porque a leitura da Bíblia nos purifica, nos limpa. Nos limpa. Ela é purificadora. Quando fala do lava-pés, né, que acontece nos evangelhos, qual o significado do lava-pés? Vai falar também numa das cartas aqui, acho que é Timóteo, das viúvas. Se ela lavou os pés dos irmãos, né, para ser uma viúva realmente considerada habilitada para receber a ajuda da assembleia local. Então, se ela lavou os pés dos irmãos, o que quer dizer isso? Bom, naquele tempo queria dizer também, literalmente, porque ninguém andava de sapato fechado, né? E as ruas não eram asfaltadas, as calçadas, nada, era tudo poeira. Então, chegar na casa de uma pessoa com os pés empoeirados, um ato de educação e de consideração por essa pessoa era lavar os pés dessa pessoa. Então tinha mulher que ia lá lavava os pés da pessoa, do convidado, do hóspede, e ele ficava com os pés limpos. Mas como nós vemos também o lado representativo disso, se a água é o que purifica, lavar os pés de alguém é aplicar água a essa pessoa. A água da palavra a essa pessoa. E como é precioso quando nós vemos irmãs que se pautam pela palavra de Deus. Nós sempre trazem um versículo, sempre lembram uma passagem, sempre tem prazer em escutar a palavra de Deus. É isso que realmente purifica e limpa os nossos pés da poeira desse mundo. E como é refrigerante, né? É refrescante quando temos os nossos pés lavados pela palavra de Deus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.